Aqui, puxando um pouquinho a sardinha para a nossa área da informação, relacionado à ontologia, então está lá. A ciência da informação tem uma de suas bases na especificação semântica das relações, ou seja, como é que elas acontecem, por que elas acontecem, como elas se passam. Então, relações estão na base do potencial dos computadores realizarem inferência. Só que a inferência vai ser boa se a representação for coerente. Para quem gosta da parte da área de IA, IA o que mais trabalha é com isso aqui. Então, as inferências são entendidas como a simples capacidade de um software obter novos dados a partir de informações dadas, ou seja, relacionadas assim sendo também explorada pela ciência da informação. Provavelmente vocês não vão lembrar, mas deve ter lá na primeira ou na segunda aula, tem lá na aula nossa de Banco 2, tem algum slide que trabalha os conceitos de dado, informação, e aí eu falo para vocês, ó, em banco a gente vai terminar, e vocês estão nessa atividade aí, principalmente do trabalho final, da gente tirar do banco de dados o que ele nem está guardando. Como assim? Você procurar na tupla, você não acha uma informação que apoia a decisão de alguém de uma empresa. Mas é o quê? A análise sobre os dados que estão organizados, então correspondem a informações de um banco de dados, sobre um volume grande, sobre o comportamento de determinada situação, faz com que a gente encontre informações que nem estão nas tuplas. Que a gente chama isso, na nossa área, conhecimento. Então, a gente tira conhecimento sobre a análise de um conjunto de dados, tendo, para os trabalhos finais que vocês estão fazendo, principalmente os temas de análise, não adianta você chegar lá e falar, eu estou aqui com um volume muito grande sobre as coisas da UNB, os alunos. Agora eu quero que ele faça aí um BI, um data mine e tal, e me entregue tudo que eu preciso, já que tem um volume grande desde quando existe a UNB. Ah, tá, então agora você acredita que o banco de dados ele é meio adivinhão, meio cartomante, ele vai adivinhar o que você quer saber. Então, nessa parte de análise, a gente tem que ajudar também o sistema falando o que você quer saber. Que é o que a gente fala de pergunta. Eu tenho uma base de dados muito legal, um software para fazer análise muito legal. Se não sabe perguntar, também não vai chegar onde você deseja. E pode chegar, inclusive, a concepções, a dados errados, fazendo a empresa tomar a decisão errada. As relações, ó. Aqui a gente não pode pegar relações no sentido nosso de banco, a ideia de tabela. Aqui não está falando de tabela, está falando exatamente da relação entre as coisas do mundo real. Então, as relações são de fundamental importância às atividades de reuso e ontologias. Então, aquilo que explica o que é uma pessoa e o que é um aluno, tem que explicar o aluno de universidade, o aluno do ensino primário, o aluno de um cursinho, ou um aluno aprendendo a fazer crochê. Tudo tem que estar relacionado a uma ontologia que caracteriza e traz o conceito do que é aluno. Sendo aí seus saberes somados aos relativos à modelização, é criar modelos de domínios específicos que possuam linha discursiva direta com os estudos das relações conceituais. Resumindo de uma maneira simples, é o que a gente for criar tem que caber, como eu dei agora há pouco o exemplo, aluno é aluno. Não interessa a circunstância ou a característica ou as variações que tem no curso que ele faz, ou no tipo de personalidade que ele tem. Então, existe um conceito. Falou em aluno, é alguém querendo aprender algo. Ainda aqui, né, continuando aí abordando um pouquinho mais sobre a nossa área, em específico, aí, como a expressão de ciência da informação, ela traz contribuições significativas relativas às metodologias que poderiam ser utilizadas na aquisição de conhecimento. A palavrinha aparecendo aí, ó. É olhar o conjunto de dados, mesmo seja num volume menor ou maior, e conseguir tirar, inclusive, o que não está guardado na tupla formalmente. Na proposta de categorias que ajudem a estruturar de forma consistente esses domínios e suas relações. Se ela não for consistente, for inconsistente, inclusive vai empurrar a decisões completamente incoerentes. E aí vai para, não, mas o sistema, a inteligência artificial, a aprendizagem de máquina, o IA que eu estava usando é que falou, vai dar certo. Se não soube estruturar, se não teve uma boa modelagem conceitual,
a gente está falando de coisas diferentes. A gente quem? Eu, por exemplo, vou tomar uma determinada decisão e o sistema. Ao longo dessa sua trajetória, né, ou seja, da ciência da informação, desenvolveu-se um arcabouço teórico e metodológico que tem grande potencial de aplicabilidade no desenvolvimento de ontologias. Então, as ontologias, que eram algo mais focado na filosofia das coisas, nos entendimentos da coisa do mundo, se a computação faz representação das coisas do mundo e como elas funcionam, aliando as duas coisas de uma maneira interessante, a gente está falando de modelagem conceitual. Aí ele vai estar abordando, né, algumas características, como eu falei, para a gente não ficar lendo, que ele traz aqui, algumas coisas aqui eu já observei com vocês, falei um pouquinho, mas ele vai trazer essa ideia de tipologia. Então, uma tipologia bem definida em ontologia é entender as coisas e criar a ideia desses tipos. O tipo aluno, o tipo veículo. Não, mas se for um avião, a gente vai especificar as características do avião. Olha a ideia da generalização e especialização aparecendo aí. Seguindo, né, nesse potencial de representação, a gente tem algumas características a serem trabalhadas para definir, né, trabalhar com essas tipologias. Então, aqui ele está trazendo duas importantes para esse passeio nosso, que é um passeio sem aprofundamento no estudo de ontologias e recursos computacionais que trabalham com ela, mas principalmente na reflexão do que é a modelagem conceitual, que, inclusive, não são poucos as instituições e professores, profissionais que trabalham banco de dados sem esse nível de modelagem. E colhem, né, os frutos das bobagens que vão fazendo. Então, lá dentre várias tipologias, é possível analisá-las quanto ao seu grau de formalismo. O quanto tem de formalismo na hora que você está tentando representar alguma coisa. E as características estruturais daquilo que a gente está querendo representar. No que ele traz aqui para a gente visualizar, e o material vai completar mais um pouquinho à frente, formaliza-se altamente formal, semi-formal, semi-informal e rigorosamente formal. Navegar entre essas opções, de acordo com o problema que você tem, vai ajudar mais ou atrapalhar mais o que a gente precisa fazer. Parte estrutural, né? Uma ontologia que seja de alto nível, no nível do domínio ao qual a gente está trabalhando, está focado em estar trabalhando com tarefa ou ontologia de aplicação daquilo que a gente está querendo descrever do mundo real.